quem você se sentiu mais amado nesse mundo? O que você responderia? De pronto, sabe? Você está passando na rua, uma reportagem, chega para você e pergunta, né? Você só se sentiu amado? Por quem você se sentiu mais amado? Irmãos, eu acho que todos nós iríamos ter a mesma resposta. Quando você... tem até acho que é um meme, que fala sobre o valor das coisas. Quando você quer, né? Quando você quer, isso, quando você quer, quando você tem e quando você perde. Acho que vocês entenderam, né? Quando você quer, quando você conquista e tem, e quando você perde. Quando você tem, às vezes você não dá tanto, você não observa detalhes. E quando eu estava meditando nessa palavra aqui, eu me lembrei sobre o rei que não deixou saudade. Quantas pessoas passaram na vida da gente e não deixou saudade, né? E todos nós um dia vamos virar lembrança, mas nem todos vão virar saudade. Essa é a verdade. Porque depois que a gente vai embora, depois que a gente parte, depois que passa o luto, algumas coisas ficam mais em evidência, algumas coisas se sobressaem. Ou os momentos bons, porque eles foram muitos e foram marcantes, ou os momentos ruins, que marcaram mais, talvez até feriram mais. E algumas pessoas, depois que foram embora, passou o luto, não deixou saudade, porque você começa a lembrar alguns momentos que você sente alívio. E normalmente, né, não, nada nessa vida a gente generaliza, mas o normalmente, quando você perde uma mãe, aí você realmente vai falar claramente quem mais te amou. Hoje eu estou com dificuldade de pregar, aquela sensibilidade aflorada, quase chorando com uma criança. E um dos motivos é esse, né? Dia das Mães, e eu tenho. E quando você tem, você ama, você fala, mas quando você não tem, alguns detalhes, alguns sacrifícios, algumas coisas do cotidiano, vem muito forte na tua mente, e a saudade, ela fica muito evidente, e a certeza de que era amor. Ali você era amado, ali você era, naquele coração ali, naquela vida ali, você foi muito amado. E a gente chama Deus de Pai, né? Ele é o nosso Pai. Mas ele faz questão de comparar o amor dele com o amor de uma mãe. A gente pega, esse que a gente vai ler aqui, que é sobre o chamado, fala sobre o Messias, né? O chamado, e o chamado também é para mim, é para você, porque nós também fomos adotados, filhos de Deus. Nós também fomos chamados. E aqui nesse chamado, Deus ele vai deixar claro o sentimento, o cuidado, o carinho que ele tem pelo seu povo, comparado ao amor e o cuidado de uma mãe. Ele diz assim, no 14, deixa eu pegar o 13. Cantem de alegria, ó céus, alegrem-se, ó terra, vocês, montes, comecem a cantar, porque o Senhor consola o povo e terá compaixão da sua imensa tristeza. Fala sobre uma tristeza, né? E essa palavra aqui, ela vem para nós hoje, e durante alguns momentos na nossa vida, a gente precisa lembrar dessa palavra, e ela vem no nosso coração como um consolo e um conforto, porque
Às vezes a gente acha que naquele momento, naqueles dias, a gente não tem motivo para se alegrar, para cantar, para jubilar, se a gente não tem, por conta de alguns acontecimentos que machucam o coração. E aí Deus, ele vem com esse consolo, com esse conforto, mandando se alegrar, porque Deus, ele vai consolar apesar da imensa tristeza. E no versículo 14 diz assim: e apesar de tudo isso, Sião reclamou, o Senhor nos abandonou, o Senhor se esqueceu de mim. E eu acho que quando você amadurece na vida cristã, na vida com Deus, você realmente não tem esse pensamento. Você nunca mais tem esse pensamento. Mas acredito que todos nós já chegamos a pensar assim um dia. E não sei se alguém aqui ainda pensa assim, mas existem situações na vida que eu me recordo que eu passei e que lá no meu íntimo eu tinha essa dúvida de que realmente ele estava ciente da minha dor, se ele estava acompanhando, se ele estava entendendo a gravidade, a minha necessidade de socorro, de auxílio naquele momento. Eu lembro que não foi nenhuma nem duas vezes que eu passei por isso. E algumas pessoas, em momentos muito difíceis, momentos de grande tribulação, aflição, momentos de angústia, cada uma com a sua raiz, com a sua natureza, cada uma, casamento, saúde, família, profissional, cada um no seu momento de luto, que o luto não é só morte, cada um no seu momento de luto, é tentado a se sentir só, abandonado, desamparado, como se não tem ninguém por mim, se sente descuidado, desprotegido, porque a dor fala muito alto. E aí ele diz assim, no 15: será que uma mãe poderia esquecer do seu filho que ainda mama e deixar de ter compaixão do próprio filho? Depois a gente pega esse outro verso, ele diz assim: será? A gente pensa que é impossível, né? Até porque o normal, o natural é uma mãe não se esquecer mesmo que o filho não esteja perto. Se o filho está perto, ela tem coisas que acho que por mais que eu fale, alguns homens não vão ter compreensão, mas quem é mulher sabe, quem já é mãe. Se o filho está perto, a mãe pode estar cansada como for, e ela pode estar almejando dormir como foi. O sono pode ser um sono agradável como for, pesado como for, mas o filho recém-nascido, o filho que depende da mãe, que depende totalmente dela, perto, reclamou, é incrível. Se for outra coisa, você deixa para lá, você até ignora, às vezes o sono é pesado mesmo, ou então você ignora. Mas se o filho que depende totalmente dela reclamou, ele pode ter há pouco tempo sido amamentado, mas aquele sono, ele foge, porque ela consegue perceber que ele está precisando dela, que ele está reclamando, e aí ela se levanta e vai atender o filho. E aí, teve um médico que ele falou, e sobre isso que eu estou falando aqui, eu quero que isso fique muito marcado até para o final da mensagem. A criança estava chorando, e aí, de tanto chorar, não, leva para a mãe. Quando chegaram e entregaram o recém-nascido, colocaram ali do ladinho da mãe, ele tinha acabado de nascer e ela estava lá deitada, colocou ali do lado, e ele não mamou nem nada, ele simplesmente calou. E aí a pessoa perguntou assim: calou por quê? E não sou eu que estou falando, o médico disse: é porque ele sentiu as batidas do coração da mãe. Olha isso, né? Enfim, ele falou, e eu acredito.
Porque tem coisas que realmente são inexplicáveis. Inexplicáveis. Aqui quem é mãe acho que já teve a experiência de você até sentir alguma coisa com o seu filho, que ele não falou nada, mas você sente que você precisa falar, que ele está precisando da tua ajuda, que aquele momento ali é um momento de presença. Acho que toda mãe já passou por isso. E o natural é não esquecer, porque ele depende totalmente. E quando ele está sendo gerado, já existe ali um amor inexplicável. E olhar nos olhos daquela criança e ver que aquela criança depende totalmente de você, há um amor inexplicável. E esse amor, ele não para com um dia, com uma semana, com um mês, com um ano, com 5 anos. Esse amor, ele não cessa. E o tempo todo você ama com um amor que é inexplicável, a ponto de você fazer sacrifícios, a ponto de você fazer tudo que tiver ao teu alcance em favor dos teus filhos. E você faz. Que eu vou falar que alguns não viveram, mas eu tenho certeza que alguém vai entender, porque alguém, se já não viveu, mas conhece alguém que já viveu isso. Sobre ter pouco, e na hora da partilha, a mãe ficar com o mínimo, e você olha para a mãe, dá uma pena, e você até quer devolver alguma coisa para ela, a partilha, digamos, o alimento, a comida, é o pão, é o pedaço de bolo, é a carne, é o que for. E aí você olha para ela e fica até com pena e quer devolver, mas eu acho que, eu não sei se mente, mas acho que não é mentira, acho que é um sentimento que mata a fome da mãe, porque ela diz assim: eu não estou com fome, não, deixa aí, fica aí, não precisa, eu não estou com fome, eu não estou com muita fome. E na verdade eu acho que não é mentira não, eu acho que o sentimento de querer dar o melhor, de querer ver os filhos bem, acaba reduzindo mesmo a fome da mãe. Acho que muita gente já passou por isso, a ponto de se sacrificar, e o que for preciso. E tem mãe que ela nem sabe que ela é uma leoa, a ponto de defender, de cuidar, e ela vai, o que for preciso, ela passa a noite acordada. Detalhes que alguns não valorizam, porque tem, mas detalhes como, quando eu fazia raiva, isso aí não tem como esquecer, irmão, quando eu fazia raiva para minha mãe, e ela ficava com muita raiva, com vontade de me matar, e ela ia e me dava uma surra, e eu ficava ali quieta, é porque eu apanhei, não foi pouco não, e eu ficava ali quieta, ela ia, preparava uma merenda, preparava uma comida, e aí ela vinha, e com a voz meio dura para não, levanta, bora almoçar, não estou com fome não, levanta, bora almoçar, e aquele cuidado. Ou então se eu ficasse muito quietinha, isso aconteceu tantas vezes, irmão, e às vezes era, mentira não, é verdade mesmo, se eu tivesse quietinha, ela chegava, o que foi? Ela estava com raiva, mas ela disse: o que foi? Não, porque minha cabeça está doendo, eu podia ter apanhado, minha cabeça está doendo, não, aí pronto, aí ela ia, preparava um chá, preparava não sei o que, comprava comida, aí ela dava, toda hora ela vinha: melhorou? Tá melhor? E eu tinha acabado de apanhar. Detalhes que você entende que ninguém cuida tão bem como uma mãe. É importante para a gente poder entender essa mensagem. Ninguém tem tanto zelo, tanto carinho, tanto cuidado com a nossa vida, tudo como uma mãe. Mas aí ele diz assim, no 15 ainda, ele diz no próximo verso: mesmo que isso acontecesse, eu nunca me esquecerei de você.
mesmo, ou seja, no normal não acontece, no normal. E ele diz assim: mas se acontecer, até porque, irmãos, o corpo fala. Mesmo que o filho esteja longe, você saiu, o filho ficou em casa, o corpo fala. O leite, ele é capaz de empedrar no seio da mulher e causa febre, e tem que tirar ela, o corpo lembra que teu filho, não tem como esquecer. Mas ele diz, ainda que aconteça, porque de maneira anormal acontece. E a gente vê alguns absurdos, como mães que sufocam os seus filhos até a morte, matam, ou joga no lixo, bota para o carro levar, e acontece, né? Ainda, isso é o anormal, isso é o absurdo. Mas ainda que o absurdo venha a acontecer, aí ele diz: eu não me esqueço de vocês. Como o amor de uma mãe. Ele diz assim: mas eu me importo com você, mas eu cuido de você, eu amo você. Ou seja, ninguém nesse mundo tem tanto cuidado, carinho, atenção e se importa tanto quanto o nosso Deus. Independente daquilo que a gente passa, a gente tem um Deus que nos ama com o amor de uma mãe. E às vezes algumas situações de fato são muito difíceis, mas ainda que a gente chore, a gente não pode ficar como pessoas à toa. Irmãos, entenda isso. Não pode ficar como pessoas à toa, não pode ficar como órfão, não pode ficar como sem propósito, chorando pelos cantos, se lamuriando. Será que alguém aqui não já fez isso? Simplesmente chora, simplesmente reclama. Não faça isso, você vai adoecer se você fizer isso. Não chora pelos cantos, sem propósito, do nada, não. A gente precisa fazer como esse recém-nascido que ficou perto do coração da mãe. Se for chorar, se aproxima, se achegue. Você tem um Deus que te ama com amor de mãe, então se aproxima do coração de Deus. E ali você chora, você fala, você confessa, ali você conta tudo que está doendo, tudo que está incomodando, e ali você sossega. Vamos encerrar no Salmos 131. Salmo 131. Eu gosto muito desse versículo do Salmo 131. Ele é um conforto, um consolo. Eu vou pegar só 2 versículos, tá? Só 2. Versículo 2 diz assim, ó. Não, vamos pegar logo o 1. A partir do 1 diz assim: ó Senhor, meu coração não é orgulhoso, e os meus olhos não são arrogantes, nem procuram me fazer de entendido em coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, que é esse versículo aqui que eu quero, ó. Pelo contrário, meu coração está calmo e tranquilo. Sou como uma criança recém-nascida depois de ser amamentada pela mãe. Acalmei o meu coração e fiquei em paz. É um desafio. Por quê? Porque nós somos filhos, não somos órfãos, porque não somos à toa. É um desafio. É assim que tem que ser o nosso coração. Ao invés de ficar agitado, ficar desesperado, bora lembrar que a gente tem um Deus que cuida, que se importa, que ama com o amor de uma mãe. A gente aquieta o coração e sossega. E no 3,
Povo de Israel, coloque a sua esperança no Senhor desde agora para sempre. Amém, Jesus? Deus se importa. Talvez, eu duvido que isso aconteça, como falar, duvido muito, tá? Mas talvez ninguém se importa. Mas ele diz em Isaías 49, versículo 15: eu me importo, eu amo, eu cuido, eu acolho, eu dou carinho como uma mãe. Amém, Jesus? Vamos se colocar de pé, vamos se preparar para a ceia, em nome de Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Se coloca de pé.